Seja bem-vindo à série DNA. Meu nome é Eduardo, sou um dos ministros da casa, da igreja e da família. E hoje a gente vai falar um pouquinho da nossa logo. Demorou, mas ela apareceu, ela chegou. E ela está baseada na passagem do bom samaritano. Evangelho, conforme escreveu Lucas, uma das biografias de Jesus, no capítulo 10, versículo 25, se encontra a parábola do bom samaritano. Como é que ela começa? Ela começa com um homem que ele era perito da lei, algumas versões falam advogado da lei, e ele quer colocar Jesus à prova. E ele chega e fala assim: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Versículo 25. 26 fala assim: o que está escrito na lei? Jesus pergunta para ele. Ele fala: olha, como você a vê? Como você a interpreta? Ele respondeu: ama o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Era para parar aqui o assunto. O assunto tinha resolvido, Jesus tinha conversado, ele tinha respondido certo, mas ele queria colocar Jesus à prova, e glória a Deus ele queria colocar Jesus à prova, que nos dá essa parábola maravilhosa. E ele fala assim: olha, mas ele querendo justificar-se, querendo colocar Jesus à prova, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Aí começa a história. A história fala de de três homens que estão descendo, saindo ali de Jericó, de Jerusalém para Jericó. Fala de um sacerdote, de um levita e de um samaritano. Tanto o sacerdote como o levita, ele vai passar por um caminho ao qual um homem foi assaltado. A palavra, Jesus vai relatar de um homem que foi assaltado, que foi caído pelo caminho. Algumas versões falam que ele estava como morto. Mas o que eu quero atentar era que um homem estava caído pelo caminho. Quando o primeiro homem passa, que é o samaritano, que é o sacerdote, ele passa de lado. O levita também não dá atenção, passa de lado. Mas quando o samaritano passa, é interessante, você vai entender porque Jesus usa o samaritano nisso. Havia uma briga entre os judeus e os samaritanos. O samaritano era escória, porque se misturaram, né? E aí quando o samaritano passa, no versículo 33 fala assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve misericórdia, teve piedade dele. E nós vamos entender que no final isso vai fazer tudo sentido. Quando esse homem ele para, ele tem algumas atitudes que nós entendemos que a igreja tem que ter essa atitude, porque o que nós queremos compreender que é o homem que está caído pelo caminho é todo aquele que não conheceu Jesus. Melhor ainda, eu gosto de sempre, quando eu vou pregar, colocar todo mundo sobre o mesmo saco, sobre a mesma embalagem. E geralmente eu faço uma pergunta, eu faço essa pergunta para você também: será que você pecou hoje? Geralmente eu uso os pastores, uso os líderes, uso os anciões. Mas peraí, você pecou, cabeça branca, pecou, tem certeza? Todo mundo constrangido, porque o João fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. E aí a gente se encontra igualando todos nós como pecadores. Mas nós queremos compreender que nós precisamos levar homens que estão caindo pelo caminho, como a gente gosta de um livro muito interessante que fala que nós somos mendigos que encontramos pão. E nós estamos só indo falar para outros mendigos aonde nós encontramos o pão que nos alimenta. Nós não queremos trazer ninguém para nós queremos sempre levar as pessoas para Cristo. Então, nós compreendemos que quando nós deparamos com o homem caído pelo caminho, nós temos que ter algumas atitudes. E ali na parábola do bom samaritano, nós compreendemos como a gente ia agir como igreja. A primeira coisa que ele faz, ele se aproxima. Versículo 34, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas. Se ele te fazer mais algum custo, pode ficar tranquilo aí, põe na minha conta, quando eu voltar eu vou pagar. Versículo 36 fala assim: ele vira para o homem e fala assim: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu sobre a mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. É interessante que ele não dá conta de falar o samaritano, porque Jesus, como que é interessante como Jesus tinha toda inteligência emocional, como ele usa aqui de persuasão, de técnicas que às vezes a gente olha dentro da negociação, dentro de vendas. Jesus tinha toda essa clareza de como agir com aquele homem. Aquele homem era um advogado. Você já parou um pouquinho para conversar com o advogado? É complicado, ele tem o domínio daquele assunto que ele quer trazer para você, e Jesus, com
toda graça, com todo amor, querendo mostrar para aquele cara que realmente existia um lugar onde aquele samaritano era colocado como um homem que teve a misericórdia dele. Diferente que ele acreditaria que seria o levita ou sacerdote, mas eu quero me atentar para as atitudes que ele teve. Primeiro, ele parou. Ele se aproximou daquele homem. Ele gastou duas coisas no começo. Ele gasta vinho, ele gasta óleo. O vinho representa a alegria que nós temos de pregar o evangelho, a alegria que nós temos de entender que Cristo em nós é a esperança da glória para famílias restauradas, para a criação de filho, para como nós entendemos casamento numa sociedade totalmente perdida. Outra coisa que ele faz, ele coloca o óleo representa a unção que está sobre nós, que nos ensina todas as coisas. Paulo vai pregar e ele fala assim, eu não trago uma palavra de persuasão humana, mas eu trago uma palavra que é poder para transformação. O evangelho é poder para transformação. Esse é o maior milagre. O milagre não é um coxo andar ou uma pessoa ser curada de um câncer. Cara, e é verdade, uma pessoa voltar a enxergar, isso deve ser maravilhoso, mas o milagre maior que eu acho que aqui existe é um homem ser convertido dos seus pecados, das suas falhas, reconhecer o seu local de pecador, porque Jesus ele veio para quem? Ele veio para os doentes e não para os sãos. Conhecer o seu lugar de doente e aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Isso só acontece pela unção e pelo Espírito Santo. Não é por palavras, não é por um local bonito, não é por uma boa mídia igual nós estamos fazendo aqui. Não é sobre isso, mas é sim sobre o poder do Espírito Santo que age sobre nós. Depois ele faz o seguinte, ele coloca sobre o seu próprio animal. Ele gasta energia, ele gasta suas forças, ele gasta aquilo que ele tem, ele envolve tudo que ele tem por aquele homem que está caído pelo caminho. Ele leva para onde? Ele leva para a hospedaria. A hospedaria representa um lugar como se fosse um hospital. E nós acreditamos que a igreja é esse local. Pensa comigo aqui, imagina uma cena de o SAMU chegando no hospital com um homem com uma fratura exposta, com várias escoriações, com vários cortes, e os médicos chegam naquela máquina e falam assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer com ele? Cara, o médico tá ali, ele sabe o que tem que fazer, ele vai curar daquele cara, ele vai fazer de tudo para salvar aquele cara. E é isso que nós temos que fazer como igreja. Nós não temos que ficar impressionados com o pecado do outro. Nós não temos que ficar impressionados com o erro do outro. A Bíblia costuma falar, e repito várias vezes isso, que a Bíblia ela não é uma janela quando nós estamos olhando lá para trás, lá para baixo e procurando pessoas para a gente tacar os nossos raios de justiça própria. Mas a Bíblia ela é um espelho ao qual eu vejo a minha miséria e eu trato da minha miséria em Cristo. Porque aí eu consigo exercer graça, porque se eu recebo graça daqui para cá, eu consigo na vertical receber, eu consigo na horizontal transbordar essa graça. A mesa é dele, irmão. A mesa não é nossa, a igreja, a casa é dele. É tão legal quando nós vemos a última ceia, Judas está naquele lugar e há uma fala que alguém iria trair ele. É engraçado que todo mundo começa a se colocar no lugar. Olha, será que é eu? Será que é eu? Jesus sabia que era Judas e Jesus tratava Judas tão bem como os outros, que a ponto de ninguém perceber que Judas era o traidor. Diferente de nós, né, irmão? Qualquer um que te magoa aí, você vira a cara, não quer voltar na igreja. Todo mundo que sai da igreja sai pelas pessoas, não sai por Cristo, porque Cristo cumpriu até o fim. Você sabe que você ficou chateado com o pastor, ficou chateado com fulano, com o ciclano, com o bertano? Cara, nós temos que compreender, como Paulo fala, que o reino é inabalável. Nós temos que ter algo dentro de nós inabalável. A palavra cita sobre quando nós construímos, sobre a areia e sobre a pedra. Ambos vai vir a tempestade. A areia representa pessoas, a pedra representa o firmamento, que é Cristo. Outra coisa que ele faz, ele gasta o denário. O denário está representando sobre o dinheiro, cara. Sobre nós investirmos nosso dinheiro. Ele tem duas representações. A primeira é ser realmente nós gastarmos nosso dinheiro para ganhar pessoas. Não para poder fazer mais um evento, para poder cobrar mais o primeiro lote de um evento que vai vir, do fulano que vai vir. A gente sempre está procurando, como criança, um novo evento. A gente está sempre procurando, como criança, sendo levado sobre todo o vento de doutrina que existe. E a gente precisa amadurecer sobre isso, porque Cristo basta. E nós temos que gastar nosso denário com o perdido, com o caído pelo caminho. Outra coisa que ele fala, olha, se ele ficar te devendo alguma coisa, porque eu trabalho e desde quando eu me converti, eu saí da drogadição e eu entendo que tudo que eu fui curado é semente para que possa ser transformado em outras pessoas. Então eu sempre trabalhei com internação, sempre trabalhei com adicto, com morador de rua. Cara, essa galera faz com que a gente cresça cada dia mais, porque a gente vai encontrar pelo caminho pessoas que vão nos trair, pessoas que vão falar mal da gente, e
tudo, quando nós encontrarmos esse lugar, o que nós temos que fazer? Põe na conta de Deus, irmão. Seja liberto disso. Para de ficar carregando isso e fazer com que o seu coração fique igual um kiwi, um coração peludo. Para com isso, cara. Nós temos que compreender que Deus, ele tem um lugar onde poderia nos cobrar de uma dívida que nós não daríamos conta de pagar. É quando tem aquela passagem sobre as dívidas, né? O cara tem uma dívida qual que ele consegue ser perdoado, uma dívida que é impagável. Ele encontra um homem pelo caminho e fala: opa, você me deve. Cara, a gente está fazendo isso todos os dias. E esse lugar de hospedaria é um lugar para nós vivermos isso, para colocar na conta de Deus aquilo que às vezes nós ficamos chateados. E você vai ficar chateado, você vai ser traído, faz parte do caminho. E nós passamos por fases a qual nós entendemos que Cristo também é um homem de dores, que aprendeu obediência por meio daquilo que ele sofreu. Quem é eu? Quem é você que não quer sofrer? O sofrimento ele é necessário. Nós temos que aprender, e vamos aprender obediência só pelo meio daquilo que sofreu. Tranquilo, você vai sofrer. Essa é uma das promessas que Cristo faz para nós, que no mundo tereis aflições. Você já orou hoje pedindo pela sua aflição do dia a dia? Porque ela vai vir e ela vai te ensinar muito. Então a casa é isso. O que nós estamos ali, o que eu faço ali é proteger a casa. Para que você tem que entender que os três estavam numa viagem. Os três estavam com afazer, mas muitas vezes a religião nos coloca num lugar de tanto trabalho, de tanta reunião, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Nós esquecemos do homem que está caído pelo caminho. E ali nós estamos para proteger a visão, para que nós nunca perdemos a simplicidade de parar pelo homem que está pelo caminho, pelas crianças, pelo órfão, pelas prostitutas, pelos drogados, por tudo que está pelo caminho. Nós queremos parar e poder mostrar que o Cristo que brilhou na minha vida pode brilhar na vida dele. O Cristo que me transformou pode transformar a vida dele. E aqui está a nossa logo, onde está representando essa simbologia de tudo isso que eu falei para você. Esse galinho de cima e de baixo, um representa a parreira, outro representa a oliveira, ou a bolinha representa o denário, a casinha representa a hospedaria, e a escrita à mão, irmão, é porque ninguém nos ensinou nada disso. Nós aprendemos por meio do nosso sofrimento. Essa é a Igreja da Família. Seja muito bem-vindo à série DNA. Não perca. Nós vamos falar sobre oferta, vamos falar sobre ceia, vamos falar sobre trabalho social. Nós queremos muito que você participe dessa série e possa entender como nós pensamos igreja. Amém? Deus abençoe.